Então, eu separei 20 sinais de autismo que vocês podem perceber nas crianças. Lembrando que um único sinal não é patognomônico, ou seja, não é o sinal de que sim, aquela criança tem autismo, mas sim o conjunto de sinais e sintomas que poderão dar o diagnóstico. E reitero aqui que o pediatra, sim, ele é capacitado para dar o laudo e o diagnóstico de autismo, desde que ele tenha capacitação para o mesmo. Tá bom? Então vamos lá, vamos aos 20 sinais. O primeiro sinal que eu coloquei é um atraso de fala e falta de uma comunicação alternativa. Então você sabe que o distúrbio de autismo, ele tem um déficit na comunicação e na interação social. Então, obviamente, você vai ter um atraso na fala e muitas vezes isso é o que mais aparece nas crianças, porque é o que mais evidencia, né? Existem outros achados, mas esse é o que talvez os pais se preocupem mais. E com 18 meses, o que é esperado, né? Que a criança deve falar mais ou menos de uma forma clara, em média 30 palavras. Com 2 anos, isso vai para 100 a 200 palavras, ou seja, aumenta muito o repertório da criança, formando frases e que façam sentido no contexto, ok? Segundo sinal, existe uma menor reciprocidade social, isso também é muito característico do autismo, ou seja, a criança ela não tem comunicação social, ela não tem interesse pelo outro, né? Uma criança que muitas vezes não olha para o outro, não tem esse interesse pelo outro, não dá tchau, não bate palma, então tudo isso são sinais de que pode a criança ter autismo, ok? Terceiro sinal. Existe uma baixa comunicação visual ou baixo contato visual. Não significa que a criança não olhe nos olhos. Às vezes ela olha, mas a sustentação do olhar, ou seja, você olhar, fixar, você ter aquele interesse pelo outro, você olhar enquanto a pessoa está falando, ou fazendo algum gesto, cantando alguma música, né? Quando a mãe está fazendo isso, é muito baixo. E a criança tem pouca expressão facial, então aquela coisa de imitar o adulto, de fazer careta, de a mãe fazer um sorriso, a criança sorrir, de fazer biquinho, a criança faz o biquinho, também é muito prejudicado. Quarto sinal, a criança não direciona o olhar para objetos ou pessoas de interesse comum. Por exemplo, se todo mundo está olhando para um lado, por exemplo, eu estou fazendo um exercício aqui, estou fazendo um movimento aqui com a minha mão. É algo que chama atenção. Aí as pessoas, no geral, elas vão desviar o olhar e olhar para aquilo. Só que a criança, ela tá aqui, tá conversando. Todo mundo olha, ela não vai olhar, né? Então não existe essa questão de direcionar o olhar para o objeto. 5. Existe um menor interesse em estar com outras crianças ou outras pessoas. É uma criança que muitas vezes tem várias crianças brincando, né? Estão fazendo alguma brincadeira, mexendo com terra, ouvindo história, brincando de algo juntas, e a criança com autismo ela fica lá isolada, brincando de uma outra coisa, mexendo num carrinho, por exemplo, girando a rodinha ou enfileirando objetos. E esse é o comportamento típico de uma criança com autismo, tá bom? Sexto sinal, puxa a mão do adulto ou usa o adulto para chegar onde ela quer ou fazer algo que ela quer. Então, não significa que ela está chamando o adulto para participar daquilo. Não, na verdade, ela está usando o adulto para alcançar determinado objeto. Por exemplo, eu quero alcançar uma garrafa ou um pote que está em cima ali, eu não consigo pegar. Então, eu vou pegar a mão do adulto, eu vou pegar o adulto e vou trazer ele lá e falar, eu quero ali. Às vezes a criança nem aponta, mas ela traz e fica mostrando o que ela quer, entendeu? E não significa que ela está triangulando a atenção, não significa que a criança está chamando aquela pessoa para participar, mas sim usando o adulto como um objeto. Sétimo sinal, não responde quando chamado pelo nome. Esse sinal é muito importante, tá? Com 1 ano de idade, certamente a criança já responde pelo nome. Muitas vezes antes disso, né? A gente sabe que uma criança de 9 meses, muitas vezes ela já responde pelo nome. João, a criança olha. Mas, doutora Kelly, ela olha todas as vezes? Né? Todas as vezes que é chamada a criança olha? Não.
em média 70 a 80% das vezes essa criança vai responder pelo nome, porque às vezes ela tá muito entretida, ela tá brincando com alguma coisa, ela não ouve ou não quer ouvir. Então por isso que 70 a 80% das vezes, porque ninguém é robô, ninguém responde em 100% das vezes. Então é mais ou menos o esperado, ok? Oitavo, sensibilidade auditiva ou visual ou outras coisas, mas vamos falar aqui principalmente da sensibilidade auditiva. Então uma criança que fica muito agitada ou irritada com determinados sons, ela não gosta de barulho de liquidificador, aspirador, por exemplo, fogos de artifício, batedeira.